Estamos de volta a toda a rede agora para falar a respeito do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Estado possa adquirir uma vacina sem o aval da Anvisa. Dino defende que os estados possam fazer uso de imunizantes aprovados por agências sanitárias dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão e da China, mesmo sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. O governador do Maranhão anunciou a medida no Twitter. Quem está nos acompanhando por imagens, daí vamos acompanhar. Então, ele fez esse anúncio, pelo Twitter, dizendo que ingressou ontem com uma ação judicial no Supremo, objetivo que estados possam então adquirir diretamente vacinas, Em entrevista à CNN, o gerente-geral da Anvisa, Gustavo Mendes, demonstrou preocupação com o pedido e afirmou que considera crítico abrir mão da avaliação da agência. Quer começar, Augusto? Rapidamente, porque primeiro ele precisa providenciar algum professor de português, Ele não precisa assassinar o português desse jeito aí. Você não sabe quando é maiúscula, minúscula e tal. Contrata um revisor. Tem revisor aí precisando, então é fácil. Não é caro. Ou então estuda. Agora é o seguinte, ele quer comprar vacina assim, com o dinheiro do governo, porque ele não tem, sem autorização da Anvisa, irregular. Aí ele dá aos países... Tem que estar a Rússia aí no meio, lógico, dá para ele a vacina russa para ver o que é que ele faz. Agora, o Maranhão estava precisando de um governador que não fosse pedinte, como os outros. O José Sarney, por exemplo, ele tinha dinheiro, mas ele contratava o namorado da neta para trabalhar no Congresso, que é dinheiro público que eles querem. Então, o que o Flávio Dino tem a dizer? Perdeu a eleição, agora deve estar meio tonto e está contaminado também por essa ideia de que governador governa um país. É isso. Ana Paula, essa tese deve começar a ser defendida pelos governadores mesmo, Não, o que é um absurdo, Marcelo? Porque a gente vê que mesmo nos Estados Unidos, onde existe um federalismo ali de baixo para cima, onde os estados eles têm uma autonomia constitucional muito grande, uma independência muito grande, tanto é que a gente está vendo aí nas últimas eleições presidenciais a confusão que está dando, exatamente porque os estados podem escolher seus eleitores e como conduzir cada eleição no seu estado. Mesmo lá, Marcelo, existe um órgão aí, a própria FDA, que seria a Anvisa no Brasil, esse órgão que estabelece todos esses critérios dos medicamentos e vacinas nos Estados Unidos. Mesmo com esse federalismo lá e com essa autonomia que os estados têm, os estados não podem, de maneira alguma, aí passar por cima de um órgão federal que controla exatamente a qualidade dos medicamentos e determina se as vacinas passaram por todos os processos e entrar aí com acordos particulares com outros países, mesmo num federalismo muito institucionalizado que acontece nos Estados Unidos. Isso que a gente vê aí do governador do Maranhão, a gente vê que acaba entrando na birra política, que é bater pé. Isso aí a gente acaba percebendo que nada mais passa a impressão de que é um governador birrento, que quer bater pé, que quer entrar em confronto com o governo federal, que é o governo de oposição do governador do PCdoB. Então eu acho que isso aí não deve seguir. Eu acho que dentro disso aí, dessa medida, eu acho que valeria sim uma manifestação do governo federal em relação a isso, já que a Anvisa é o órgão que protege todo o nosso território nacional em relação a medicamentos e vacinas. E você, Fiuza, como é que você vê essa decisão do governador do Maranhão? Eu acho que ele tem que ser processado, O governador Flávio Dino do Maranhão tem que ser processado por atentado contra a autoridade sanitária brasileira. Ele está tentando inventar um contrabando, um certificado contrabandeado para validação de vacina, e ele está indo à Suprema Corte do país para tentar inventar esse contrabando. A Suprema Corte, acabamos de falar dela, precisa então dar o exemplo, Ela tem que rebater isso de uma maneira eloquente,
E aí tem que entrar o Ministério Público, que eu tenho sempre citado aqui. É o guardião dos interesses difusos, dos interesses coletivos na Constituição. Existe uma autoridade, um chefe de poder estadual atentando contra a autoridade sanitária, atentando ostensivamente. Então o governador Flávio Dino precisa ser processado. A briguinha política que a gente sabe que ele está querendo inventar, se ele está querendo ser leviano e demagogo com a saúde das pessoas, não é problema nosso. A briguinha política a gente sabe qual é querer inventar que o governo federal, por razões também políticas, vai barrar uma vacina. Ele não tem nenhum elemento para trazer essa premissa. Pode pegar todas as declarações aí do presidente da Anvisa, que você não encontra nada de diretriz, ou mesmo na conduta, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, você não encontra nenhuma pista de que há uma diretriz de postergar vacina, o que seria um crime absurdo. Então é isso, é uma bravata, evidentemente, mas a gente não quer saber da bravata, a gente quer saber do direito ferido. Então um governador que está ferindo o direito tem que ser processado por isso. Você falava justamente dessa conduta, né, Zé Maria? Isso aí. Marcelo, olha só, eu fico sem entender a lógica desta arrogância e desta, vamos dizer assim, coragem dos governadores. Até pouco tempo estavam chorando, o presidente Jair Bolsonaro mandou ao Congresso Nacional uma autorização para distribuir 60 bilhões de reais. Foi o governo que aprovou essa ajuda para a recuperação de perdas. Veja bem, recuperação de perdas, 60 bilhões. Foram gastos distribuídos 40 bilhões e 400 mil reais. Dos 27 estados e Distrito Federal, em 24, a distribuição desse dinheiro superou as perdas com a pandemia. Ou seja, 24 estados, inclusive Maranhão, o que se recebeu do governo federal na pandemia foi maior do que as perdas, ou seja, eles lucraram com a divisão do governo. Então era o caso do governo dizer, vocês não estão precisando mais de dinheiro com essa organização, nós vamos comprar e vamos no exterior buscar e tal e tal. Então devolva o dinheiro que o governo federal, à custa aí de empobrecimento do país, de empréstimo, distribuiu aos estados. O estado que mais lucrou com isso foi exatamente o Amapá, que recebeu 27 milhões e 700 mil, quase 28 milhões de reais. O Amapá tem 750 mil habitantes. É uma cidade do interior de São Paulo. É mais ou menos como Ribeirão Preto, o estado inteiro é como Ribeirão Preto, e recebeu 27 milhões e 700, quase 28 milhões de reais para a pandemia, ou seja, esses estados lucraram com a pandemia. O que acontece é o seguinte, o governo ajudou em várias frentes, todo mundo pensa que foi só o salário emergencial, não foi, foi também essa ajuda para os estados. Eu vou repetir que 24 estados receberam mais do que perderam com a pandemia, ou seja, lucraram com a pandemia. São Paulo foi o que recebeu o maior número, né? O maior volume de valor, evidentemente porque o movimento em São Paulo é maior. E o presidente, quando mandou ao Congresso Nacional a lei, ele não deixou para o governo nenhum poder que pudesse dizer que ele estava discriminando esse ou aquele estado. Foi tudo tecnicamente, cada estado recebeu exatamente na expectativa de perda de receita. E São Paulo, que perderia mais, recebeu realmente o maior número, o maior volume. E agora vem bancar Durão, a Ricão, que vai comprar, fazer e acontecer com essa arrogância toda, desrespeitando o ministro da Saúde. É isso que eu acho estranho. Se sobrou dinheiro, está sobrando dinheiro, passa para o governo federal. O Sistema Nacional de Imunização já existe e é muito eficaz.